Então vamos lá. O que faz de verdade um monte de frases virar um texto que funciona, que impacta? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora, olhando bem de perto a estrutura por trás de uma boa comunicação escrita. Pensa bem, por que algumas palavras juntas parecem só aleatórias, enquanto outras criam uma ideia clara, que flui direitinho? Essa é a grande pergunta aqui. E a diferença, olha, é gigantesca. Pois é, a resposta está toda numa palavra só: textualidade. É, basicamente, o conjunto de regras que dá a um texto o seu poder, a sua lógica e o seu sentido. É o que transforma palavras soltas numa mensagem de verdade. Vamos começar pelo primeiro pilar. Pensa assim: se as palavras e as frases são os tijolos de uma construção, a coesão é a argamassa, é o que liga tudo e garante que a parede não vai desmoronar. A coesão, então, é essa conexão que a gente consegue ver no texto. São os ganchos, as pontes que ligam uma parte na outra. É o que guia a leitura, sabe? Sem deixar a gente tropeçar pelo caminho. De forma bem simples, a coesão tem duas grandes missões. A primeira, a referencial, serve para conectar os elementos e principalmente evitar repetição. A segunda, a sequencial, está ali para organizar a ordem das ideias e fazer a história andar para frente. Essa coesão referencial é o que deixa o texto mais elegante. Uma das ferramentas mais usadas para isso é a tal da anáfora, que é basicamente usar uma palavra para retomar algo que já foi dito antes. Olha só este exemplo bem facinho de entender. Em Maria chegou cedo, ela queria conversar com o chefe. A coesão está trabalhando ali de forma bem sutil, mas que é fundamental. E é aqui que a mágica acontece. A palavra ela não está ali por acaso, né? Ela se conecta, ela se amarra diretamente a Maria. Isso evita a gente ter que repetir Maria, Maria, Maria e deixa o texto fluindo lisinho. Simples, mas muito poderoso. Beleza, agora vamos para a coesão sequencial. Se a referencial conecta as peças, a sequencial organiza o caminho. É aqui que entram os famosos conectivos, como as conjunções e os advérbios, que dão ordem e direção para as ideias. E olha, escolher o conectivo certo faz toda a diferença. Dá uma olhada nessa comparação. Usar porém aqui não faz sentido nenhum, cria uma contradição. A ideia não é de oposição, é de consequência. Trocar por isso conserta a lógica e faz a frase funcionar. Certo. Se a coesão é a cola que une os tijolos, a coerência é a planta baixa. É o projeto geral que garante que a casa inteira faça sentido, e não só que os tijolos estejam bem grudadinhos. Então, aqui está o pulo do gato. Coerência não é sobre as palavras, é sobre as ideias. Um texto pode estar cheio dos conectivos certos, tudo bonitinho, mas se as ideias entram em conflito, ele se torna incoerente. É a lógica por trás de tudo. Nossa, esse exemplo aqui mata a charada. A primeira frase é um absurdo, não tem lógica. Como alguém falta a um lugar, comparecendo a ele. Já a segunda frase apresenta uma sequência de fatos que se encaixam. Isso, na prática, é coerência. Ok, agora a gente vai para os dois últimos elementos, que são sobre como um texto interage com o mundo e com quem está lendo. É aqui que o texto realmente ganha vida. A intertextualidade é essa ideia genial de que os textos conversam uns com os outros. Um texto pode citar, fazer uma alusão ou até tirar um sarro de outro. E com isso, ele cria novas camadas de significado. Presta atenção nessa frase. Provavelmente ela soa familiar para muita gente, mesmo que nunca tenha sido lida exatamente assim antes. E essa sensação de já ouvi isso em algum lugar não é por acaso. É que essa frase acende uma luzinha na memória, sabe? Ela puxa um repertório, uma referência cultural que já existe e que a gente conhece. É isso, a sacada é essa. A frase cria um diálogo direto com o ser ou não ser, eis a questão lá do Shakespeare. E ao fazer isso, ela pega emprestado todo o peso e o drama da obra original para criar um efeito novo. Pura intertextualidade. E por último, mas super importante, temos a informatividade. Basicamente, um texto precisa valer a pena. Precisa oferecer algo novo, que vá além do óbvio. É sobre achar o equilíbrio perfeito para manter o interesse de quem lê. E essa comparação aqui é perfeita. Dizer que a água é molhada é o famoso chover no molhado. Não acrescenta nada de novo. Agora, a outra frase traz um problema real, uma discussão importante. Ela é relevante, é útil, ou seja, tem alta informatividade. Beleza, agora que a gente já viu as peças do quebra-cabeça, vamos ver como juntar tudo isso. Porque entender esses conceitos não é só teoria, não. É uma ferramenta prática, especialmente para analisar textos de um jeito mais crítico. Aqui fica um guia rápido.
Ao ler qualquer texto, vale a pena fazer essas 5 perguntas. Elas funcionam como um checklist para desmontar a estrutura, entender direitinho como o texto foi construído, onde ele acerta e onde ele pode estar falhando. E para fechar com tudo amarradinho, aqui está o resumo. Coesão é a cola, coerência é a planta baixa, intertextualidade é o diálogo e informatividade é a novidade. Com essas 4 ferramentas em mente, a anatomia de qualquer texto fica muito mais clara. Entender como um bom texto é construído não serve só para analisar, mas também para criar, claro. Então, a pergunta que fica no ar é: com essa planta baixa em mãos, o que dá para construir? Que ideias agora podem ser erguidas e compartilhadas com o mundo?